Alô galera, aqui estamos mostrando aqui o painel ali onde quebrou, tava mostrando para o cliente que tinha que comprar. Esse carro ele bateu numa árvore, empenou o meio do carro todinho, essa lateral aí do lado do motorista, do lado esquerdo. Então aí como quebrou ali depois que eu tirei a porta, né, e aí eu tava mostrando para o cliente aonde precisava estar comprando as peças. E aí essa porta também traseira amassou, né, aí no pé da coluna. E esse carro ele danificou muito depois que eu desmontei, ele empenou o meio do carro. Então é o monobloco. Aí ó, ele chegou até onde o banco traseiro aí. Você vê aí ó, onde eu tô tirando o chicote que empenou o meio do carro. Essa travessa fica bem no centro, aonde vai o banco, né? E como a batida foi muito forte, ele empurrou o outro lado. Então era um caso assim, se tivesse seguro ia ser uma perda total, né? Ia ser indenizado aí o carro aí pro cliente. Mas como a gente já trabalha já no conhecimento já de muito tempo, muitos anos, eu falei para ele que ainda tinha solução. Que aí vai ter que. E eu fui no ferro velho, né? Porque ele não tinha disponibilidade de ir, né? E ele pediu para mim ir atrás das peças. Então, quando é um caso que o cliente pede para a gente agilizar, até por causa do conhecimento, né? A gente corri, fui no ferro velho, né? Fiz a filmagem de uma carroceria que ele não estava achando, né? Então eu achei essa carroceria com essa porta, a porta traseira aí, como eu tinha achado, mas ele demorou a resolver que ia comprar ou não. Chegou a vender essa porta, né? E aí ficou depois, mais na frente vocês vão ver um complicado para achar a porta, porque esse modelo desse carro é um 2012, mas ele não é aquela porta lisa embaixo, lá na parte embaixo tem um friso. Aí é o painel que eu achei também do mesmo carro lá, né? Algumas peças que precisou de plástico, forro, né? Então a gente utilizou desse carro aí. Porque esse carro era do mesmo ano, só que tinha uns detalhes também diferentes. Era 2000, esse aí era 2011, 2010 o modelo 11 e o do cliente era 2012 já. Aqui já está a parte já sem estrutura da parte esquerda aí que eu já tirei o lado todinho. Só tá no assoalho aí essa parte. Já tinha puxado o meio, só que ficou bastante enrugado o assoalho. E eu vim depois, mais à frente, vocês vão ver que eu recuperei e deixei ele com a forma que era do outro lado. Ali eu tirei só lá em cima a capa, né? Do outro lado direito, eu tirei ali só a, a folha do teto, né? Do outro lado, eu tirei só a folha do teto, não cortei as colunas. Muitas das vezes tem uns profissional que corta a coluna, né? E aí vai complicando mais um pouco assim a estrutura do carro, né? Então eu aproveitei a estrutura do outro lado e troquei só a folha. Aí eu mostrando o outro lado, já retirado o teto. Descravei ali, né? Descravei com as estrutura todinha do teto, né? Que é as travessas. Aí eu mostrando pro cliente também como ficou o carro, né? Ele ficou bastante duvidoso depois se ia prestar mais o carro, mas é só para dar um choque de realidade da situação do nosso trabalho, né? Como é que é o processo para recuperar o bem. Ainda todo esse trabalho valeu a pena para o cliente porque como é um carro que ainda tem um valor alto, um pouco no mercado, e aí ele ainda gastou bem menos do que se fosse vender o carro batido, né? Ou não arruma mais. Então aí a parte que eu estou mostrando da estrutura. Aí depois a gente dá o acabamento todinho e aí eu mostrando para ele que já estava alinhado as portas do lado direito, né? Porque tem um ângulo. Essas portas quando ela empurra, no caso aí que foi a batida de lado, do lado,
ele ficou desalinhado as portas do outro lado. O monobloco ali, ele se comprometeu um pouco, mas conseguimos ajeitar depois. Chegar a uma qualidade de alinhamento, né, para ficar perfeito ali a parte, para não ficar andando de 3 rastros, né, igual o povo diz. Aqui é onde a longarina, parte da estrutura do carro, aonde ali faz o reforço para o eixo, né. Se você não fizer um serviço bem feito, na hora que colocar peso no carro, ele vai ceder, né. Então aquela parte ali é muito importante quando você chega a fazer uma remoção de uma lateral dessa. Aí já é a lateral com teto, já descravado, né, já limpa, já pronto para encaixar na carroceria que é do carro. Aquela parte todinha que eu comprei, muita coisa sai porque tem que cortar maior quando vai no ferro velho, para você poder tirar do seu jeito, para poder fazer um serviço de qualidade. Ali está o restante do carro que foi comprado, da carroceria, né, que sai ali assoalho, algumas coisas que não vai ser utilizada. Essa parte é a que vai ser utilizada no carro para tirar todos os defeitos, que como empenou toda a estrutura do lado esquerdo, então a gente pegou de uma carroceria do ferro velho, que é de carro já, né, baixado, com documentação, nota fiscal. Aí ele já está montado, já está soldado, todo pronto, né? A parte aí do farol, o cliente ainda não tinha comprado. E a porta traseira, que é complicado de achar, foi muito difícil de achar essa porta, mas depois nós conseguimos uma porta também seminova. O assoalho já recuperado, já desamassado. Eu já montei a parte traseira para alinhamento, porque depois de uma lanternagem você tem que montar tudo para saber se está tudo corretamente, o alinhamento de lanterna com tampa, fechamento de portas, né? Então tem que ter, além de fazer a parte da soldas, né, de fixar as peças, tem que colocar todos os acessórios para não ter depois problema depois que pintar, ficar batendo, né, arranhando. Então ali já está todo estruturado. A porta traseira, como trocou a lateral com o quadro todo, não tinha necessidade tanto da porta traseira, que a gente ficou atrás, correndo atrás para depois para comprar, né? E depois eu comprei a porta e coloquei no lugar e ficou perfeito, porque ela é de encaixe. Depois também ele comprou para-choque, farol, né? Porque as condições já estavam chegando já um pouco apertado para o cliente, então a gente adiantou o máximo possível que pôde fazer a parte da lanternagem. Então ali já estava finalizado a parte todinha estrutural de soldas, né, acabamento, desamassados, né, os amassados que foi voltados, tudinho. Ali é uma coisa assim, de um serviço que a gente faz, mostra passo a passo para o cliente ficar ciente do que está fazendo, do valor, né, que ele pagou, como é, né, como é o procedimento do serviço.